vocês para visitar a nossa livraria da Avenida Paulista. Quero estender esse convite àqueles que não conhecem. Eu acho que vale a pena a visita. Veja, a leitura que eu faço, eu diria que, ouvindo o que nós acabamos de ouvir, lendo o que a gente tem lido na mídia nos últimos meses e semanas, de fato, eu diria que nós temos muitas razões para nos preocuparmos, nós, livreiros, e eu estou falando aqui como livreiro, não como editor. Na verdade, eu não faço essa leitura, eu faço uma leitura otimista de todos esses avanços tecnológicos. A questão, estamos aqui para falar essencialmente da impressão sob demanda. A impressão sob demanda, aliás, esse nome é um nome que confunde um pouco as pessoas. Eu diria a impressão no formato digital ou a impressão eletrônica é um avanço maravilhoso. Por quê? Porque permite que as editoras imprimam os seus livros em quantidades muito pequenas. O offset, até alguns anos atrás, o offset, um livro que vendesse muito pouco, e certamente se esgotaria, ficaria esgotado, porque você ir para uma máquina offset para rodar um livro que não vende, não faz o menor sentido do ponto de vista financeiro. Então, nós todos, livreiros, sabemos da quantidade enorme de livros esgotados por conta dessa questão meramente tecnológica. Quer dizer, não faz sentido para a editora imprimir 1000 exemplares, por exemplo, mínimo, de um livro cujas vendas são muito pequenas. O formato digital permite que o livro não se esgote, que a editora faça tiragens de 10 exemplares, de 20 exemplares, de 50 exemplares, até efetivamente sob demanda, no sentido de que ele não está impresso e ele só será impresso no momento em que a editora receber o pedido daquele livro. Esse último, que é a impressão sob demanda, para mim é o mais complexo de todos. Eu diria que vivemos muito pouco essa realidade no Brasil, e eu diria que isso vive-se também muito pouco fora do Brasil. Nos Estados Unidos, certamente, aliás, a convite da Bandeirantes, vimos uma palestra muito interessante de um grande grupo editorial americano. Eles têm toda uma estrutura montada efetivamente para atender os pedidos sob demanda. Mas o que interessa aqui para nós, livreiros, do meu ponto de vista, é a possibilidade de nós termos mais livros e mais títulos para fornecermos aos nossos clientes. Veja, eu acho que o nosso grande desafio, o grande desafio que todos os livreiros têm é como é que você sobrevive neste mercado. Esse desafio, na verdade, ele sempre existiu. Certamente, a vida do livreiro nunca foi fácil, tá certo? 30 anos atrás era difícil, 20 anos atrás era difícil e continua difícil. E na verdade, eu diria que essa é que é a graça do negócio. Você ter que se superar, ter que fazer melhor, ter que procurar caminhos para fazer cada vez melhor. E eu ainda li agora, faz umas 2 semanas, uma matéria de uma revista inglesa, também preocupada com o desaparecimento na Inglaterra. Esse não é um fenômeno só no Brasil, mas o desaparecimento das livrarias independentes e das pequenas livrarias. E nesse artigo eu estava dizendo uma coisa que eu concordo plenamente, que é o seguinte: sobreviverão aqueles que fizerem um bom trabalho e que conhecerem muito profundamente os seus clientes e as necessidades dos seus clientes. Não tem outro caminho. Quer dizer, nós temos que atender bem os nossos clientes. Apesar de pequeno, é um mercado muito mais rico do que a gente pode imaginar. Mas para isso a gente tem que fazer um trabalho bem feito, que é atender as necessidades do cliente. Eu estive aqui a convite também da ANL 2 anos atrás, tive o prazer de estar conversando com vocês, contei um pouco
da história dessa nossa livraria na Paulista. Essa livraria, no período de 5 anos, com rigorosamente o mesmo espaço físico, rigorosamente na mesma localização, fez as suas vendas crescerem 7 vezes. Vocês podem não acreditar nesses números, porque de fato é inacreditável, mas nós no final do ano passado vendemos na Livraria da Paulista 7 vezes mais do que havíamos vendido no final de 2004. Não tem nenhuma outra explicação a não ser fazer um bom trabalho e certamente atender bem o cliente, satisfazer o cliente, ir atrás do cliente, não ficar esperando também só o cliente entrar dentro da loja. E o livro sob demanda é uma excelente notícia para nós. Quer dizer, entre você falar para o cliente, o livro está esgotado na editora, ou o livro está disponível na editora, mesmo que seja uma impressão absolutamente sob demanda para rodar naquele segundo, obviamente que essa possibilidade é muito mais interessante. Então eu acho que é muito importante, eu insisto, na verdade, nessa questão da importância de nós nos concentrarmos no atendimento ao cliente, conhecermos o nosso cliente. Essas novas tecnologias, elas só nos permitem trabalhar cada vez melhor. Nós temos nessa livraria na Paulista 100 mil títulos dentro da loja para pronta entrega. Vocês são todos profissionais, vocês sabem do que eu estou falando. Só para comparar, uma La Selva trabalha com 3 mil títulos dentro da loja. Uma decisão estratégica das livrarias La Selva. A FINAC, que é uma excelente livraria, certamente tem pessoas que criticam, mas nós editores estaríamos muito felizes se todas as livrarias brasileiras tivessem a qualidade e a capacidade de trabalho da FINAC. Trabalha com 30 mil títulos. Nós trabalhamos com 100 mil títulos. Isso aqui mostra, na verdade, a importância que a gente dá para estar fornecendo para o nosso cliente aquilo que ele está procurando. Vocês certamente todos hoje conhecem essa teoria da cauda longa, tá certo? 50% das vendas que nós realizamos nas nossas livrarias, e nessa livraria particularmente da Paulista, são de livros que nós vendemos um exemplar por semestre. Então, se eu pegar o faturamento, por exemplo, desse ano agora, do primeiro semestre, 50% do faturamento da livraria é a somatória da venda de um exemplar único por título. Esse número é um número inacreditável. O que mostra a importância da cauda longa. E aqui eu não estou dizendo, nós sabemos, livrarias maiores, livrarias menores, que a gente consegue colocar todos os livros produzidos dentro de uma livraria. Mas isso não impede de você atender bem o cliente e de ir atrás do livro para entregar para aquele cliente. Eu sempre conto essa história, e certamente é uma história que mostra as mudanças que nós fizemos na administração da livraria que nos levaram a esses resultados. 5 anos atrás, eu entrei numa loja nossa, nessa loja tinha um vendedor que está lá até hoje, que cresceu muito, certamente, ao longo desses últimos 5 anos. Alguns de vocês já terão ouvido essa história. Entrou um cliente, eu vi que ele atendeu o cliente, ele foi lá no nosso sistema, olhou ali o sistema, daí levou o cliente e foi embora. E eu perguntei qual foi o que foi a conversa, qual foi o diálogo entre vocês. E ele falou, o cliente veio procurar um livro, ele tinha o título, não tinha o nome do autor, o nome da editora. Eu procurei no nosso sistema, não encontrei, nós não tínhamos o livro cadastrado. E eu falei para ele, olha, desculpe, não está cadastrado, mas se o senhor conseguir mais informações sobre o autor, sobre a editora, quem sabe eu posso lhe ajudar numa próxima visita. Eu falei para ele, deixa eu te perguntar uma coisa, onde você acha que ele vai conseguir essas informações? Na farmácia? No açougue? Ele entrou numa livraria, você que tem que dar essa informação para ele. Eu falei, esse computador naquela altura não sabia nem isso. Eu falei, esse computador está